Fala galera, tudo bem? Alguns vídeos atrás eu apresentei um circuito com 555 que era capaz de gerar uma onda triangular e uma onda quadrada ao mesmo tempo. E aí um dos nossos espectadores, o João Carlos, pediu para eu fazer uma descrição um pouco melhor do projeto desse circuito, e é isso que a gente vai fazer hoje. Bom, então esse é o circuito que a gente discutiu. Eu não vou no passo a passo do seu funcionamento agora, mas eu vou deixar um link do vídeo onde a gente analisa esse circuito na descrição, ok? Deve estar aparecendo um card aqui em cima também. Bom, no final das contas, esse circuito gera uma onda quadrada, na saída do 555, e uma onda triangular sobre o capacitor, cuja amplitude fica restrita à banda de esterese do 555, que é 2/3 de VCC e 1/3 de VCC aqui. O período dessa forma de onda pode ser calculado como mostrado aqui, o que indica, como vocês podem ver, que ele é dependente de VCC, da capacitância C e da fonte de corrente I aqui. E disso tudo, o único componente que eu idealizei no último vídeo foi a fonte de corrente. Mas e aí, como que a gente pode projetar essa fonte? Bom, antes de eu falar, vai lá dar um like no vídeo, vocês não têm ideia como isso nos ajuda aqui. Se inscreve no canal e também ative as notificações para vocês não perderem os novos vídeos. Bom, se vocês já fizeram alguma aula de eletrônica, vocês sabem que uma implementação típica da fonte de corrente é usar um espelho de corrente tradicional. Bom, normalmente vocês devem conhecer esse espelho de corrente dessa forma aqui, usando transistores NPN. Mas como eu preciso que a corrente seja injetada no nosso circuito, eu estou montando esse espelho de corrente com PNP, ok? Bom, uma vez a gente discutido isso, como que esse circuito vai funcionar? A corrente de referência, IREF aqui, ela pode ser calculada simplesmente como sendo VCC menos 0,7, que é a queda de tensão nesse diodo, né? Como a gente tem um curto-circuito entre a base e o coletor desse transistor PNP, a tensão neste nó vai ser exatamente VCC menos 0,7, e isso dividido pela resistência R, beleza? Bom, como os dois transistores PNP, inicialmente a gente assume que eles são iguais, né? Eles estão dividindo a mesma tensão VBE, significa que eles vão ter a mesma corrente de coletor. Agora, como a corrente IREF ela é igual à corrente de coletor deste transistor aqui, mais 2 vezes a corrente de base dos transistores, ou seja, a corrente de base desse transistor mais a corrente de base desse transistor aqui, né? Então eu posso escrever no final das contas que a corrente I, que é a corrente coletor do segundo transistor, tem que ser igual à corrente de referência dividido por 1 mais 2 sobre beta, onde o 2 sobre beta sai daqui. Beleza? Bom, e aí vem a questão. Se eu selecionar um transistor com um beta muito grande, eu posso fazer a consideração de que I é muito próximo da corrente de referência, IREF, e aí usar o IREF nos meus projetos. Mas se eu conhecer o beta também do transistor, estimar o valor um pouco melhor não é tão difícil. E aí, conhecendo o valor de I que eu quero, eu posso simplesmente calcular o valor de R. Beleza? Então o projeto desse circuito é muito simples, mas ele tem um pequeno problema, que apesar do espelho de corrente ser um circuito que a gente estuda bastante em eletrônica básica, quando a gente vai montar circuitos discretos, esse espelho não funciona muito bem. Por quê? Porque eu vou comprar dois transistores distintos, eles podem ser do mesmo modelo, né, ser feitos até no mesmo lote, mas eles não são dois transistores exatamente iguais, como a premissa desse espelho pede. E aí quando eu monto esse circuito eu vou ter um problema, que é o seguinte: eu estou esperando ter dois transistores iguais, né? Lembrando que a curva IC, VBE e C de um transistor é basicamente um diodo, né? A curva de um diodo, onde eu estou setando uma tensão VBE fixa para os dois transistores e eu estou esperando que os dois transistores exibam a mesma corrente coletor. Só que, como os dois transistores são diferentes, significa que um transistor vai esquentar de forma diferente do outro. Esse transistor aqui, o primeiro, ele está polarizado com uma realimentação de base coletor que força com que ele opere na região linear, ou seja, na região ativa, né? Então ele vai operar de uma forma bem estável. Já esse segundo transistor aqui, ele depende muito do circuito. Então vamos supor que ele tenha uma corrente I de saída, IO, que vai ser igual à corrente IC do transistor 1, vou chamar aqui de Q1 só para ter um nome, tá? Mais um delta, beleza? Significa que ele vai conduzir um pouquinho mais de corrente do que o esperado. Que problema que isso vai gerar? O problema é que o coeficiente de temperatura de um TBJ é negativo. E daí? E daí que se o transistor esquenta, né, essa curva ICVBE dele desloca para a esquerda, né? E qual que é o problema disso? Olha, como os dois transistores, agora o transistor 1
é essa curva vermelha. O transistor 2, vou chamar aqui de Q2, né? Ele tem uma curva um pouquinho mais para a esquerda. E como os dois têm a mesma tensão VBE, significa que o transistor 1 vai exibir essa corrente aqui, já o transistor 2 vai exibir uma corrente um pouco maior. Beleza? Percebam que há um descasamento? E isso vai gerar outro problema, que é, como esse transistor Q2 tem uma corrente um pouco maior, ele vai esquentar um pouco mais. E se ele esquentar um pouco mais, eu vou continuar deslocando essa curva para a esquerda e vocês podem perceber que a corrente desse transistor 2 agora tende a aumentar, né? Então, é muito comum a gente montar esse tipo de circuito de uma forma discreta e o transistor Q2 eventualmente saturar. Beleza? Então não é um circuito que funciona bem numa montagem discreta. Bom, e qual que é a solução? A solução é a gente trocar a topologia da fonte de corrente que a gente vai usar no nosso circuito. Existem várias topologias estáveis e interessantes. Eu queria trazer uma aqui que a gente não vê muito em livros, mas é uma topologia muito fácil de projetar, muito interessante, que é essa fonte de corrente usando o Zener, né? Como que ela vai funcionar? Bom, a ideia desse circuito aqui é exatamente polarizar o Zener numa tensão VZ conhecida, né? Então, o que eu tenho que fazer é tentar calcular este circuito de forma que a corrente IZ seja igual à corrente IZT de um Zener, né? E qual que é a corrente IZT? Eu posso ir lá no datasheet do meu circuito e encontrar essa corrente com uma certa facilidade, beleza? Imaginando que a corrente Z aqui é igual à corrente de teste, a corrente IZT do Zener, e lembrando que a corrente IB aqui desse transistor ela vai ser igual à corrente I, que é uma corrente desejada para o meu circuito, né, que a gente usa no nosso projeto, dividido pelo beta desse transistor, né, eu posso falar que a corrente R, que é a corrente que passa neste resistor RZ aqui, vai ser igual à corrente IZT mais I sobre beta. Beleza? Bom, e daí? E daí que a tensão neste nó, que é a tensão sobre o resistor, vai ser igual a VRZ, que é igual a mais VCC, menos a queda de tensão no Zener, que é a tensão VZ projetada, né? Consequentemente, eu posso calcular a resistência RZ simplesmente dividindo a tensão sobre a resistência pela corrente que passa por ela. Beleza? Tá, e uma vez que eu garanto que a tensão entre esses dois pontos é VZ, e eu sei que a tensão de condução de emissor para base do transistor PNP é 0,7 volts, isso me faz com que a tensão sobre o resistor R seja igual à tensão de Zener menos 0,7 volts. Beleza? Consequentemente, né, a minha resistência R pode ser calculada como sendo essa tensão dividido pela corrente de emissor desse transistor aqui. Se eu quero uma corrente de saída I, eu simplesmente pego I e divido pela constante alfa, onde, para quem não lembra, alfa é igual ao beta do transistor dividido por beta mais 1. Beleza? A questão é que isso aqui é muito próximo de 1, de forma que essa equação pode ser simplificada como VZ menos 0,7 dividido por I. Beleza? Bom, e aí o que eu tenho? Eu tenho um circuito que é muito estável, produzindo a corrente I que eu desejo, né? E por que eu falo que é um circuito estável? Primeiro, porque eu estou polarizando um diodo Zener, né, que tem uma curva na polarização reversa, que é onde a gente vai operar esse circuito, que é muito íngreme. Ou seja, mesmo que haja alguma variação de corrente aqui, né, no nosso circuito, a variação de tensão é mínima, né? Então a gente realmente tem um circuito cuja tensão VZ fica bem estável, independente de variações no meu circuito de alimentação ou na corrente de polarização. E aí, mesmo que esse transistor aqui venha a esquentar, o que vai fazer com que, na prática, a tensão VEB dele varie, ou seja, fique um pouco menor do que 0,7, né, alguma coisa desse tipo, como a tensão sobre o resistor ela é muito mais dependente do valor da tensão do Zener do que do valor da tensão de condução de base emissor do transistor, isso significa que essa tensão sobre a resistência fica muito constante, de forma que a corrente I, que no final das contas é VZ menos 0,7 dividido por R, né? Como essa parcela aqui, então, ela pode variar, mas varia pouco, e essa aqui é dominante, significa que a corrente I é mais estável. Beleza? Então esse é um circuito
interessante que deixa a nossa corrente I bem estável. Tá, e qual que é a desvantagem dessa topologia? A desvantagem é que este circuito precisa de uma tensão entre esses dois nós, ou seja, entre a alimentação e a saída da fonte de corrente, que seja pelo menos a tensão de Zener, menos 0,7, né, que está sobre a resistência R, mais a tensão VSC SAT do transistor, que a gente considera teoricamente ser em torno de 0,2 volts. Então, eu preciso ter uma tensão relativamente alta, porque eu tenho que acomodar toda a tensão de Zener. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver se eu conheço o projeto desse circuito, né? E eu sei que o período da forma de onda triangular é basicamente 2VCC dividido por 3I, né? Eu posso agora fazer um exemplo de cálculo desse circuito. E eu vou considerar a seguinte situação. Eu quero uma frequência de 50 kHz com uma alimentação de 10 volts. Eu vou escolher uma fonte de corrente de 1 mA, só para ficar mais fácil. E aí eu vou calcular a capacitância e ela vai me dar 3 nanofarads. Então esses são os dados do meu circuito. E aí o que me falta é selecionar um Zener. Mas antes de escolher o Zener em si, a gente tem que considerar uma coisa muito importante, que é qual que é a tensão máxima da fonte de corrente. Né? Então vamos pensar o seguinte, a máxima tensão da triangular que vai ter no capacitor, a gente sabe que vai ser igual à tensão VTH do 555, que vai ser igual a 2/3 da alimentação, que no caso aqui é 10 volts. Né? Isso vai nos dar uma tensão VTH de 6,66 volts. Beleza? O que faz com que a máxima queda de tensão na fonte de corrente, chamar aqui de VFI, tem que ser igual à tensão de alimentação menos esses 6,66 volts. Isso vai nos dar uma tensão máxima na fonte de corrente de 3,33 volts. Tá, por que isso é importante? Porque a gente sabe que essa tensão ela também tem que ser igual, pelo menos, né, à tensão de Zener, menos 0,7, menos 0,2 volts. Isso faz com que a tensão de Zener máxima seja o quê? 3,33 mais 0,9, em torno de 4,23 volts, beleza? Então essa tensão máxima que eu posso ter no meu Zener. Eu ainda daria uma margem, eu usaria uma escala bem menor, para não correr o risco da tensão VCSAT desse transistor ser maior do que o esperado e saturar o meu circuito, beleza? Então eu trabalharia com um valor menor, na verdade, do que essa queda de tensão aqui, que aí eu não teria nenhum problema, beleza? Então eu escolhi aqui uma série de diodos de meio watt. Aqui tem todos os modelos do 1N5225 até 1N5267, beleza? São circuitos fáceis de encontrar no mercado brasileiro. O importante é a gente vir aqui nas informações dos Zeners em si, né? E aqui vai ter uma tabela com todas as tensões de Zener, aqui, né? As correntes de teste, e tem outras informações muito úteis, né? Que a gente não vai usar necessariamente agora, como a impedância de teste, a impedância no joelho, né? A coeficiente de temperatura e tudo mais. O que importa para a gente nesse projeto é basicamente a tensão do Zener para uma determinada corrente de teste. Como a gente está usando uma tensão de alimentação de 10 volts, a gente acabou de discutir, né? Que a tensão máxima do Zener que eu preciso tem que ser abaixo de 3,3 volts, não me resta muita alternativa além de escolher o diodo 1N5225, né? Que tem 3 volts de tensão de Zener e demanda uma corrente de teste de 20 mA. Beleza? Bom, agora que a gente escolheu o nosso Zener, né? A gente viu que ele tem uma tensão de Zener de 3 volts e um IZT de 20 mA, eu posso finalmente calcular o valor do meu R e do meu RZ. Eu vou escolher um transistor, né, que vai ser o BC557, que é um transistor muito utilizado em eletrônica de baixo sinal. O interessante é que ele tem um beta na ordem aí de uns 300, né? Ele aguenta uma corrente de até 100 mA, que é muito mais do que a gente precisa aqui. Então, com isso aqui eu sei que esse alfa é de 0,997, né? E aí eu calculo que a minha resistência vai ser igual a 2,3 kΩ, beleza? A gente pode até aproveitar e já jogar isso para um valor comercial de 2,2 kΩ. Eu sei que vai variar um pouco dos valores projetados, mas é a realidade, né? Já o RZ,
calculado em torno de 350 ohms, né? Também eu posso jogar para o valor comercial mais baixo, que é de 330 ohms. E a gente vai utilizar ambos os resistores de 1/4 de watt, né? Se a gente calcular a potência, a gente vai ver que realmente é um valor que é seguro, tudo bem? Agora a gente vai passar para o LT Spice e vamos ver se esse circuito funciona. Então esse é o circuito que eu montei. Se você tem dificuldade em saber como faz uma montagem de um circuito no LT Spice e realiza a simulação, eu já gravei um vídeo sobre o assunto, você pode clicar no card e vai aparecer agora. Então eu usei aqui o modelo NE555, que já vem disponível no próprio LT Spice, está na biblioteca intrínseca dele, né? Eu usei os resistores calculados, eu só coloquei aqui o capacitor, em vez de 3 nanofarads, eu coloquei 3.3 nanofarads, que é um valor comercial mais próximo, né? Eu usei diodos UN4148, que são diodos rápidos, né, de sinal. O transistor que eu utilizei é o transistor BC547C para o espelho de corrente do circuito seletor. Também é um transistor com um beta relativamente alto, acima de 300, e uma corrente nominal de 100 mA, que é bem superior ao que a gente precisa, né? E é complementar ao transistor BC557C que eu tinha escolhido para implementar a fonte de corrente, né? Algumas coisas importantes aqui, eu coloquei no terminal de control do 555, né, que vai lá no divisor de tensão interno do circuito, onde está o VTH, coloquei um capacitor de 0,1 nanofarads, simplesmente para dar um delay no carregamento do circuito. Eu tive que forçar a simulação a iniciar com a tensão nula em cima do capacitor do nosso gerador, no capacitor C1 aqui. Então, eu usei esse comando .ic, que é o Initial Condition, para a gente poder forçar aquela tensão para zero, né? E o Zener 1N5225 não estava disponível na biblioteca do LT Spice, então eu usei um comando .model para inserir um modelo. Na verdade, eu modifiquei um Zener semelhante aqui e coloquei a tensão de ruptura dele, que BV igual a 3 volts, e a corrente de condução, que seria igual à corrente ZT dele, lá no valor de 20 mA. Beleza? Então é isso. Então assim que eu montei a nossa simulação, vamos botar aqui o Run, né? E agora com o cursor a gente vai ver o quê? A gente vai ver a tensão de saída. Vocês podem ver que ela, em regime permanente aqui, forma uma onda quadrada. E a tensão em cima do capacitor, né? Onde vocês vão ver a geração da onda triangular. Tem um primeiro transitório aqui até o carregamento do capacitor, mas em regime permanente a gente tem exatamente a formação da triangular, né, em cima do capacitor, e da forma de onda quadrada na saída do 555. Agora vamos ver a frequência para ver se está certinho com os nossos cálculos. Só estendendo aqui a tela de visualização. Eu vou clicar aqui sobre o label da forma de onda triangular, né? Vai aparecer aqui o nosso cursor, né? Vou posicionar ele aqui em cima de um ponto. Vou clicar de novo para aparecer um novo cursor. E eu vou posicionar ele no início do próximo ciclo. A gente pode ver que a gente tem agora uma frequência em torno de 51 kHz, que é bem próximo daquilo que a gente calculou. Não é exatamente igual, porque a gente fez a opção de colocar componentes comerciais por mais próximos, né? Isso obviamente altera um pouco o valor real do nosso circuito, mas vocês podem ver que o procedimento de projeto funciona bem. E agora, olhando para esse circuito, o que eu faria, além do que está mostrado aqui nesse esquemático, para fazer um circuito real para montar num protoboard ou numa placa de circuito impresso? A única coisa que você precisa fazer aqui diferente é colocar um capacitor de desacoplamento conectado entre a alimentação, mais esse CI e o terra. A ideia desse capacitor é ficar bem próximo do nosso CI, né? Normalmente eu coloco esses capacitores aqui na ordem de 10 microfarads, né? Então, na verdade eu faço uma associação de um capacitor eletrolítico de 10 microfarads com um capacitor de 100 nanofarads de disco, né? A ideia desse capacitor aqui, para quem não sabe, é basicamente fornecer um caminho de circulação de corrente das correntes pulsadas que o CI555 solicita. Se a gente for dar uma olhada, até é interessante olhar isso, né? Se a gente olhar aqui a corrente que é a alimentação do 555 pede, né? Aqui está essa forma de onda da corrente. Você vai ver que tem uma corrente média, mas tem picos de corrente sendo drenados toda vez que eu tenho uma transição de estado. Por que esses picos são importantes? Eles são importantes porque eles vão ter que ser conduzidos por todas as trilhas que existem entre a fonte de alimentação do nosso circuito e o CI em si. Como essas trilhas têm indutâncias, esses
picos de corrente aqui, que tem uma derivada muito alta, acabam provocando oscilações de tensão no pino de alimentação do CI, e isso acaba afetando o seu funcionamento. Para a gente evitar isso, a gente acaba colocando esse capacitor de um valor mais alto próximo da alimentação do circuito, de forma que esses picos de corrente sejam fornecidos pelo capacitor num caminho de trilha bem menor e não pela fonte de alimentação em si. E aí a gente deixa o circuito mais estável. Ele é o chamado capacitor de desacoplamento. A gente acaba não colocando ele na simulação, porque no simulador a fonte de alimentação é ideal, mas na vida real a gente tem que lembrar de colocar sim. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aqui no vídeo, ajuda demais na divulgação do nosso canal. Se inscreva no canal também, ative o sininho para vocês saberem quando eu posto novos vídeos. Deixe um comentário aqui para eu entender o que vocês se interessam de conteúdo para eu produzir aqui no canal. E até a próxima, um grande abraço.